Oi, gente! Aqui é a professora Loredana Moura e hoje vamos dar continuidade ao capítulo de equilíbrio químico, vendo um pouco dos gráficos de equilíbrio e também deslocamento de equilíbrio, que é chamado de princípio de Le Chatelier. Vamos lá! Anteriormente, nós vimos que uma reação para entrar em equilíbrio químico precisa ter as velocidades direta e inversa iguais. A partir do momento que essas velocidades se igualam, aí nós podemos dizer que a reação entrou em equilíbrio. Pois bem, a gente também pode chegar à conclusão de que a concentração de reagentes e produtos pararam de variar, pararam de aumentar ou de diminuir e ficaram constantes. Daí nós temos três possibilidades de gráficos. Vamos ver. Primeiro gráfico, olha, lá em cima na linhazinha azul você tem um reagente. Na linhazinha pretinha tem um produto. O reagente vai se gastando enquanto que o produto vai sendo obtido, vai aumentando a sua concentração, mas chega no momento ali de 10 segundos, observe no gráfico lá embaixo, e aí eles param de variar, tendem a uma reta. E aí 15 segundos, 20 segundos e ficam sempre com a mesma concentração. Então, aqui nesse gráfico, a gente pode dizer que reagentes e produtos ficaram constantes em 10 segundos. Então, a partir desse instante, o equilíbrio foi atingido. E nesse gráfico aqui, nós podemos observar que dentro do equilíbrio, os produtos ficam com concentração maior que os reagentes, tá bom? Outra possibilidade é de os reagentes e produtos ficarem também com concentrações constantes, mas os reagentes ficarem com concentração maior que os produtos. Olha aí, a linhazinha azul é dos reagentes, ela diminuiu, 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 chegou ali num ponto, parou de diminuir aos 10 segundos. Os produtos aumentaram, vieram lá do zero, aumentaram até certo ponto, pararam de serem produzidos. E aí, você ficou ali constante, aos 10 segundos também. Então, o equilíbrio foi atingido aos 10 segundos, onde as duas linhas ficaram paralelas e constantes. Num terceiro gráfico, você tem aí reagentes gastando, a linha azul diminuindo, né, para baixo, e produtos sendo obtidos, aparecendo, e aí aumentando a sua concentração. Chegou em 10 segundos novamente, pararam de reagir. Na realidade, não pararam, né? Ficaram em equilíbrio porque as velocidades se igualaram. Gente, só que aqui, tanto o reagente quanto o produto ficaram com as concentrações iguais, e por isso ficou uma linha só, um em cima do outro. Professor, eu vou ter que decorar essas características, essas regrinhas? Não, você só tem que saber identificar em quanto tempo o equilíbrio foi atingido. Aqui no caso, todos estão entrando em equilíbrio aos 10 segundos, ok? Bom, agora nós vamos entrar na parte de princípio de Le Chatelier, ou ainda as regras de deslocamento de equilíbrio. Vamos lá. A gente sabe que o equilíbrio é atingido quando as velocidades direta e inversa se igualam, né? A reação entra em equilíbrio nesse momento e vai continuar em equilíbrio. Mas alguns fatores externos podem alterar esse equilíbrio. E é isso que a gente vai estudar aqui. Um químico francês de nome Le Chatelier, em 1884, enunciou o seguinte princípio. Quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar, procurando diminuir os efeitos dessa força. Esse princípio aqui eu costumo explicar pegando como exemplo a balança de pratos. Eu não sei se vocês já viram, mas procurem na internet, a gente acha bem fácil. É uma balança que tem dois braços. De um lado você bota os pesos bem definidos, meio quilo, 1 quilo, 5 quilos, e do outro lado o que você quer pesar. Ah, eu quero pesar 1 quilo, então bota um pezinho do lado de 1 quilo, do outro lado
você vai botando a sua mercadoria, o que você está pesando, até que os pratos se equilibrem. Quando os dois pesos ficam iguais, os pratos ficam na mesma altura. Aqui no equilíbrio químico, a gente diz que quando você faz uma alteração de um lado, o equilíbrio vai querer corrigir aquela alteração. Então, se tu tira de um lado, o equilíbrio vai querer repor. Se tu coloca de um lado, ele vai querer tirar o que tu colocou em excesso. Sempre nesse raciocínio, tá bom? São 3 fatores que podem afetar o equilíbrio: a concentração, a temperatura e a pressão. Existe ainda uma discussão sobre a influência do catalisador, mas ela não influencia no equilíbrio, ela não altera. O catalisador ele serve para deixar a reação mais rápida, aumentar sua velocidade, ok? Primeiro fator que desloca o equilíbrio é a concentração. A regra diz, se a concentração de um lado aumentar, o equilíbrio é deslocado para o outro lado. Por quê? Para poder gastar tudo que você colocou lá do outro lado. Já que se você tira de um lado, se você diminui a concentração, o equilíbrio fica desse mesmo lado. Para quê? Para repor o que você tirou. Vamos a um exemplo. Eu tenho reagentes e produtos. Se eu adicionar reagente, o equilíbrio vai para o lado dos produtos. Por quê? Porque eu quero gastar o excesso de reagente que eu coloquei e retomar o equilíbrio. Se eu retirar reagente, o equilíbrio vem para o lado dos reagentes, os produtos vão reagir em uma velocidade maior para poder repor o reagente que eu tirei. Então, o equilíbrio vai para o lado dos reagentes. Gente, esse equilíbrio que eu estou falando é o processo que eu falei para vocês das velocidades se igualarem. Então, você vai desigualar as velocidades quando coloca ou retira um desses fatores, e aí ela vai se desequilibrar até o ponto em que as velocidades se tornem novamente iguais. Aí o equilíbrio é retomado e fica tudo novamente ok, tá bom? O segundo fator que altera o equilíbrio é a temperatura. Se a temperatura aumenta, o equilíbrio vai para o lado da reação endotérmica. Se a temperatura diminui, o equilíbrio vai para o lado da reação exotérmica. Como é que eu vou saber o lado? Bom, você tem reagentes e produtos, certo? O ΔH tem que ser dado na reação para você saber como a temperatura vai influenciar. Então, digamos que eu tenho um ΔH maior que zero, ou seja, positivo. Lembra lá do último conteúdo, lá de junho? A reação com o ΔH positivo é endotérmica. Portanto, se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio vai para direita, vai para o lado dos produtos. Por quê? Porque o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Do jeito que ela está aí na folha, você vai ter ela sendo favorecida. Mas, se eu diminuísse a temperatura, o equilíbrio ia para o lado oposto, para o lado da exotérmica. Olha a figurinha que eu fiz ali do lado. Reação endotérmica é a direta, então a exotérmica é a inversa. Aumento da temperatura favorece a reação direta. Diminuição da temperatura favorece a reação inversa. Mas eu também posso ter uma reação exotérmica, reagentes produzindo os produtos e aí o ΔH ser menor que zero, ser negativo. Aí eu vou ter a situação inversa. Se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio vai para o lado dos reagentes, para o lado da esquerda. Por quê? Porque se a reação direta é exotérmica, a inversa é que é a endotérmica. É sempre assim, a direta e a inversa. Olha ali para a setinha, como foi que eu coloquei. Se para um lado é endo, para o outro é exo. Elas são opostas, tá bom? Vamos fazer o terceiro exemplo agora. A pressão é o terceiro fator. Aqui você só vai observar substâncias no estado gasoso. Lembra da letrinha na basezinha do elemento? Tem o S sólido, o L líquido e o G gasoso. Você vai olhar só para substâncias que tenham o G. Se a pressão aumenta, o equilíbrio tem que ir para o lado com menor volume gasoso.
E se a pressão diminui, o equilíbrio vai para o lado de maior volume gasoso. Como assim? Vem aqui o exemplo. Eu tenho essa reação, ó, o N2 é gasoso. Lá na frente, você vê o númerozinho, o coeficientezinho de balanceamento, é 1. Então, significa que aí tem um volume gasoso. O H2 também é gasoso. Na frente dele tem que número? 3. Então, são 3 volumes gasosos. Portanto, do lado dos reagentes, eu tenho 4 volumes gasosos no total. 3 mais 1, 4, né? Vamos para os produtos. NH3 também é gás e tem 2 no total. Então, nos produtos eu tenho 2 volumes gasosos. Se a pressão aumenta aqui nessa reação, o equilíbrio vai para o lado que tem menos gás, ou seja, para o lado dos produtos, para a direita. Por quê? Porque tem o menor volume gasoso, só tem 2 volumes de gás. Já se a pressão diminui, o equilíbrio vai para o lado dos reagentes, para o lado esquerdo, porque lá é onde tem maior volume gasoso, tem 4 volumes. É sempre o contrário, pressão aumenta, vai para o menor, pressão diminui, vai para o maior. Menor, maior, menor, maior, ok? Vamos fazer um exercício rapidinho, facinho. A partir da reação, é me dada essa reação aqui, o CO gasoso, 2H2 gasoso, CH3OH gasoso e o ΔH é negativo. ΔH negativo já me diz que a reação é exotérmica. Ela é favorecida no sentido direto pela temperatura diminuindo. Lembre-se disso. Vamos lá. Determine o que cada mudança abaixo fará com o equilíbrio. Se eu diminuir a temperatura, acabei de falar, diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica, que é a direta, portanto, o equilíbrio vai para o lado direito, para o lado dos produtos. Diminuição da pressão, agora vamos ver os gases. CO só tem 1, H2 tem 2, portanto, do lado dos produtos, dos reagentes, eu tenho 3. Do outro lado, só tem o CH3OH, só tem 1. Então, onde tem maior volume gasoso é do lado dos reagentes, é no começo. Então, a diminuição da pressão vai para o lado de maior volume gasoso, ou seja, para o lado esquerdo, para o lado dos reagentes. Adição de CH3OH, se eu coloco de um lado, o equilíbrio vai para o lado oposto. Por quê? Porque tem que gastar esse excesso que eu coloquei. Portanto, o equilíbrio vai lá para o lado esquerdo, para o outro lado que não está o CH3OH, ok? E por último, a adição de catalisador. Nós vimos que o catalisador não influencia no equilíbrio, portanto, o equilíbrio não será afetado. Então, a gente encerra por aqui. Espero que você tenha entendido. Beijinho e tchau, tchau.